O Vitória venceu o Santos na Vila Belmiro de forma épica e embolou de vez a briga contra o rebaixamento na Série A. Qual time grande vai ser rebaixado? Vamos analisar a tabela de todos eles e ver quem é que tem mais chance de cair. O negócio tá ficando feio pros times grandes na Série A, então vambora, mete marcha e vamos nessa. Fala, torcedores e torcedoras fanáticos e fanáticos, eu me chamo Diogo Cunha, seja bem-vindo ao Torcedorismo, canal onde a gente fala de futebol brasileiro todo dia, todas as noites a gente tem live. A situação hoje é a seguinte: rebaixamento na Série A. Qual time grande tem a maior probabilidade de ser rebaixado? Não é segundo os matemáticos não, é segundo a análise de tabela. A gente vai analisar as tabelas dos principais candidatos ao rebaixamento. Vamos falar de Vitória, Santos, Atlético Mineiro, Internacional e Ceará. Vamos ver a tabela de todos esses times pela frente e decidir quem é que tá com a pior das tabelas. Se inscreve aqui no canal, tá? Aqui a gente tem análise todo dia sobre futebol, não deixa de se inscrever. A gente tá aí com 98 mil inscritos, estamos próximos dos 100 mil inscritos, então marreta a inscrição é de graça. Já vou botar a tabela aí atualizada na sua tela. Assim está a tabela da Série A do Brasileirão, tá? Flamengo segue na vice-liderança mesmo vencendo o Palmeiras. Palmeiras é líder por conta do número de vitórias. Cruzeiro na terceira posição. Olha o Mirassol, hein? Representante da Série B na Série A, o Mirassol está fazendo uma campanha excepcional. Já botou, meu irmão, 6 pontos de vantagem do Botafogo. Então o Mirassol vai direto pra Libertadores, tá? Teremos Mirassol na fase de grupos da Libertadores. A briga pela G6 aqui afunilou com a vitória do Vasco sobre o Fluminense e tudo mais. Mas, meu irmão, vamos para a zona do rebaixamento. O Vitória, você, torcedor do Vitória que está neste vídeo, comenta aqui embaixo se você está feliz. O Vitória vem de vitória sobre o Bahia no Bavi e agora vence o Santos na Vila Belmiro e iguala o número de pontos do Santos, tá? Então aquele rebaixamento que estava praticamente definido agora não está mais. O Vitória está vivaraço. Tem um jogo a mais em relação ao Santos, tá? Mas esse jogo do Santos é contra o Palmeiras, meu amigo. Então a gente vai analisar tabela por tabela, mas o Atlético Mineiro, que tá jogando o pior futebol entre todos os times, até Juventude e Sport estão melhores que o Atlético Mineiro nesse momento. Inclusive o Sport melhorou muito no segundo turno, né? O Inter, que venceu o Sport nessa rodada, se desgarrou um pouquinho, mas a gente vai ver tabela de Inter e Ceará também. O Ceará que tá caindo de produção nessa reta final, né? Então, alerta ligado pra você, torcedor do Vozão. Porque Sport, Fortaleza e Juventude estão bastante encaminhados, né? O rebaixamento desses times está bastante encaminhado, principalmente ali o do Sport e o do Juventude, que o Juventude já tem 29 jogos completos. O Fortaleza ainda tem um 29º jogo para fazer, mas aí mesmo vencendo ficaria 4 pontos do Santos. Então, vamos falar de Vitória, Santos, Atlético Mineiro, Inter e Ceará. Vamos usar o SofaScore, mas antes eu queria falar sobre esse jogo Santos e Vitória, tá? Vou até lançar um F5 aqui, porque foi finalizado em 1-0 pro Vitória. O Vitória que fez um jogo de almanaque, uma solidez defensiva absurda. O Santos perdeu muito gol, tá? Isso é verdade. Mas ainda assim, o Vitória teve muita solidez defensiva. O Santos no jogo inteiro teve 73% de posse de bola, 14 finalizações, mas olha que o Vitória, mesmo com 27% de posse de bola, conseguiu finalizar 10 vezes. O gol foi do Mateuzinho de pênalti, num pênalti ali, meu irmão, em que o Brazão saiu todo atabalhoado do gol, deu uma joelhada no atacante. Para mim aquilo é muito pênalti, o VAR chamou, foi confirmado o pênalti e o Vitória venceu. Então vamos ver os próximos jogos do Vitória, tá? Tabela do Vitória aqui no SofaScore e todos os jogos que faltam pro Vitória. O Vitória pega o Corinthians dentro da sua casa, o Corinthians que venceu nessa rodada e se descarrou dessa preocupação de rebaixamento, mas o Vitória jogando no Barradão, ainda mais esse Vitória do Jair Ventura que tá subindo de produção, é favorito. Quando a gente vai comparar, tá, com a tabela dos outros times, você vai ver que a tabela do Vitória não é das mais difíceis não, tá? Pega ainda o Corinthians em casa, dificílimo esse confronto diante do Cruzeiro. Pega o Inter em casa, então bastante plausível do Vitória sair com boa pontuação aqui contra o Inter também. Teoricamente é um confronto direto e é na casa do Vitória. Pega o Botafogo em casa também, então tem 2 jogos seguidos no Barradão. Importantíssimo, é um jogo difícil contra o Botafogo, mas é acessível pro Vitória pontuar. Bragantino fora, o Bragantino também, ó, um dos piores times do retorno. Também é acessível o Vitória pontuar, mesmo fora de casa. O Sport, cara, é sempre um clássico do Nordeste, né? Mas o Sport tá jogando muito bem, é difícil vencer o Sport fora de casa, mas o Sport aqui já deve estar inclusive rebaixado. Porém, esse Sport tá, meu irmão, tá caindo, mas tá atirando. Então é possível de pontuar. Mirassol em casa, um jogo muito difícil, mas é no Barradão. Um empate não é absurdo. Palmeiras, pô, cara, difícil imaginar pontuar aqui. O Vitória
deve perder esse jogo. E contra o São Paulo, vitória na última rodada. Se o São Paulo já não estiver brigando por Libertadores, já tiver com essa situação resolvida, o Vitória seria favorito aqui também. Então, cara, dentre todos os jogos do Vitória, eu só acho impossível, não é impossível que nada no futebol é impossível, mas muito improvável pontuar contra o Palmeiras, tá? Muito improvável. E contra o Cruzeiro. Então, dois, tá? Dos jogos que faltam, dos 9 jogos que faltam pro Vitória, 2 são muito difíceis, né? Então, tem uma tabela razoável, tá? 2 são muito difíceis e de fácil mesmo não tem nenhum, né? Fácil não tem nenhum, mas 2 são muito difíceis, o resto dá pra pontuar em todos. Santos, a tabela do Santos eu já te falo que é muito difícil, tá? Pega o Botafogo, mas é no Newton Santos. Pega o Fortaleza, talvez esse seja o jogo mais fácil, mas não deixa de ser um confronto direto, então não se torna fácil, né? Até porque o Santos está na mesma classe ali, na mesma prateleira do Fortaleza em desempenho. Tem o Palmeiras fora de casa, ainda tem o Palmeiras de novo, só que é em casa. Pega o Palmeiras 2 vezes, pega o Flamengo. Olha essa sequência do Santos, Palmeiras, Flamengo, Palmeiras e Santos. Aí depois pega o Inter no Beira-Rio. Tem esse jogo contra o Sport para respirar, viaja para enfrentar o Juventude, talvez já rebaixado aqui. E esse último jogo contra o Cruzeiro, se o Cruzeiro estiver vivo por título ou precisando pontuar para ir para Libertadores, é um jogo muito difícil para o Santos. Então o Santos tem pelo menos aí, cara, 1, 2, 3, 4, 5 jogos muito difíceis, 6 jogos muito difíceis contando o Botafogo. Então, no Vitória, a gente contou ali 2 jogos muito difíceis. O Santos tem 6 jogos muito difíceis. Ele tem um jogo a mais que o Vitória? Tem um jogo a mais que o Vitória, beleza. Mas é contra o Palmeiras. É esse jogo aqui. Esse jogo atrasado na Vila Belmiro é o jogo que falta pro Santos completar do primeiro turno. Então vocês estão vendo aí, né? A dificuldade que é pro Santos, depois de ter perdido esse jogo em casa pro Vitória, complicou muito a situação do Santos, tá? Atlético Mineiro, que tá fazendo um desempenho no segundo turno. Eu vou até botar aqui, ó. Série A. Vou botar aqui, ó. Classificação pra você do retorno. Olha onde está o Atlético Mineiro. É o lanterna do retorno, meu parceiro. 6 pontinhos somados em 10 pontos. Uma única vitória em 10 jogos e 6 derrotas. Então é o pior time do retorno. Nunca subestimem o poder do segundo turno de rebaixar times, hein? Foi assim com o Atlético Paranaense ano passado, por exemplo. E o Galo pela frente, ele vai ter aí, ó. Essa é a tabela do Galo. Ele tem o Ceará num confronto muito direto. O Ceará tá ali logo acima do Atlético. Um confronto muito difícil pro Galo. Pelo menos é na Arena MRV. Isso é logo depois, é entre os jogos. Cara, então assim, detalhe, é entre os jogos da Sul-Americana, tá? Então o Atlético provavelmente vai poupar nesse jogo contra o Ceará, porque pega o Del Valle, depois pega o Ceará, depois pega o Del Valle de novo. Aí depois vem Inter no Beira-Rio, outro confronto direto, mas é fora de casa. Bahia lutando por Libertadores, Sport chatíssimo fora de casa nesse momento. Tem o Palmeiras pela frente, tem o Fortaleza, confronto direto, mas é fora de casa. Pega o Flamengo, aí tem esse jogo acessível aqui com o Bragantino e tem um Vasco que tá subindo muito de produção. Vamos ver como é que se o Vasco pode chegar aqui brigando por Libertadores. A tabela do Galo também é muito difícil. Não é mais difícil que a do Santos, mas o Galo tá jogando pior que o Santos. E é mais difícil do que a do Vitória, consideravelmente, tá? Próximo candidato aí. Inter de Porto Alegre. O Inter tá com 35 pontos, tá um pouco mais tranquilo em relação aos outros adversários, né? Tá com 4 pontos de diferença, mas o Inter ainda vai pegar pela frente o Bahia fora de casa, um jogo bem difícil. Pega o Fluminense também no Maracanã, outro jogo bem difícil. Depois pega o Atlético Mineiro no confronto direto, mas é no Beira-Rio, ok. Pega o Vitória fora de casa, esse jogo aqui pode decidir muita coisa. Bem difícil esse jogo pro Inter, o fato de ser no Barradão complica. Pega de novo o Bahia, né? Pega o Ceará ainda fora de casa, tem o confronto com o Santos e pega o Vasco ainda em São Januário, jogo bem chato. São Paulo no Morumbi fecha num jogo tranquilo contra o Bragantino. Tá mais ou menos ali na tabela de dificuldade do Atlético Mineiro. O Vitória, por enquanto, é que tá levando a vantagem nesse quesito tabela, né? A tabela do Inter é chata também. O Ceará, rapaziada, o Vozão que tá caindo de produção, né? Na classificação do retorno aqui, ó, o Vozão nesse momento é o 11º colocado, né? Mas o Vozão tem pela frente ainda. Vamos ver. Atlético Mineiro fora de casa, jogo bem chato. Você acabou de ver que é um confronto direto, né? Então, o Vozão perdendo esse jogo se complica bastante nessa briga contra o rebaixamento. Pega o Fluminense fora de casa e em casa, jogo atrasado do Ceará. 2 jogos bem difíceis, principalmente no Maracanã. Pega o Fortaleza no Clássico Rei, que, meu irmão, o Fortaleza, por exemplo, pode puxar o Ceará para essa briga contra o rebaixamento.
tem o Corinthians fora de casa, tem o Inter no confronto direto, Mirassol fora de casa, Cruzeiro, só pedreira, tá? Flamengo e Palmeiras. Cara, a tabela do Vozão tá mais difícil que a do Santos. Vou falar pra vocês, a tabela mais difícil dentre todos esses times que eu citei aqui é a do Vozão. Só que o Vozão tem 4 pontos a mais do que o Santos. Só que se o Ceará não abrir o olho aqui, ele corre o risco de ser rebaixado, tá? Então, desses 5 times que eu acho que tá com maior tranquilidade é o Inter, que tem uma tabela intermediária ali e tá com uma boa pontuação em relação aos seus adversários, né? O Santos é o mais ameaçado, na minha opinião. Apesar dele estar fora da zona do rebaixamento, tem um jogo a menos, ele tem uma tabela muito mais difícil que a do Vitória. E o Atlético Mineiro tá com um alerta hiper ligado agora, que ele já tem só 2 pontos de diferença pro Vitória. E o Atlético Mineiro tem uma tabela difícil, tá? Não é a mais difícil, mas é uma tabela difícil. O Vozão também tá com um alerta ligadaço, porque tem a tabela mais difícil de todas. Então, vamos lá. Pra que a gente faça aqui pontualmente certinho. O mais lascado pra mim é o Santos, tá? O mais lascado é o Santos. O segundo mais lascado é o Vitória, porque já está dentro da zona do rebaixamento, né? Então, apesar de ter a tabela mais fácil dentre todos, precisa sair da zona do rebaixamento e isso é sempre uma coisa muito difícil, né? Então, o Santos é o mais lascado, depois o Vitória, depois o Galo, tá? O Galo tá muito ameaçado, depois o Ceará, porque tem a tabela mais difícil de todas. E o Inter vem por último aí nessa fila como o cara mais tranquilo dessas posições, cara. Mas assim, um time grande vai ser rebaixado, um time de massa será rebaixado com toda a certeza. Comenta aqui embaixo quem você acha que vai ser rebaixado, cara. Comenta faz a sua previsão aí. Qual time será rebaixado? Você acha que, por exemplo, Juventude, Fortaleza e Sport ainda podem se salvar? Eu acho que não. Eu acho que vai ficar entre esses 5 times aí a última vaga na Série B do ano que vem. Diz aí quem você quer que caia, se inscreve no canal, a gente vai fazer mais análises aqui sobre título, sobre tudo de Série A. A reta final tá chegando, então se inscreve no Torcedorismo. Até o próximo vídeo, tamo junto, valeu e falou!